Agora chegou a hora da gente conversar com a nossa médica reumatologista, nossa querida Joelma Noronha. Sempre quando ela vem para o nosso estúdio, a gente traz boas explicações e a gente orienta a população sobre vários problemas de saúde que às vezes acontecem e você desconhece, né? Então hoje nós vamos conhecer, entender melhor o que é a esclerose sistêmica. Muitas pessoas confundem com outro tipo de esclerose. E é por isso que nós trouxemos ela, para a gente conversar sobre o assunto e a gente até mostrar para quem está em casa que existe diferença também. Como você conhece, como você fica atento e como você pode se cuidar. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora. E eu estou muito feliz de estar recebendo essa maravilhosa. Tudo bem? É sempre um prazer lhe receber. Bom dia. Seja bem-vinda, gente. Eu acho tão gostoso quando ela aceita nosso convite de estar aqui com a gente, porque a gente acaba informando o nosso público da melhor forma possível. E quando a gente vai conversando com pessoas e a gente vai percebendo que tem várias doenças e que a gente desconhece muitas delas, né? Exato. E aí chama atenção para a gente entender melhor o que é a esclerose sistêmica e poder também entender qual a diferença dela até mesmo com a esclerose múltipla, né? Exato. Que a gente sabe que as pessoas muitas vezes confundem. E aí a gente quer entender melhor por quê. Semana passada eu estava com uma amiga e ela relatou sobre um caso que estava acontecendo com a irmã dela. E eu fiquei chocada porque eu ainda não tinha ouvido falar, confesso que não tinha ouvido falar. A gente só ouve falar da múltipla, né? A gente não ouve falar dessa sistêmica. E aí a gente vai entender melhor. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. A esclerose sistêmica é diferente da esclerose múltipla no sentido que a esclerose sistêmica é uma doença autoimune em que tem mais o acometimento de pele. Então, antes era chamada de esclerodermia, que é aquela pele endurada, né? Às vezes a pessoa perde até o movimento porque a pele fica endurada. Mas depois, com o avanço dos estudos, viram que não era só acometimento de pele. Então, há alguns anos, há algumas décadas, mudou o nome para esclerose sistêmica no sentido que não só a pele é acometida, mas outros órgãos, principalmente também pulmão, rins. Então, assim, esse termo sistêmica é que se refere que pode acometer vários órgãos, não só a pele. Então, fica um pouco essa confusão, porque antes era conhecida como esclerodermia. Então, às vezes você fala assim, esclerodermia as pessoas até conhecem mais, apesar de ser uma doença rara. Sim. Do que esse termo esclerose sistêmica, que é o termo que se quer que use hoje. Mas realmente é uma doença de pouca prevalência na população geral, é uma doença mais rara, sendo que a esclerose múltipla às vezes mais comum, né? As pessoas ouvem mais, mas são doenças diferentes. A esclerose sistêmica é um acometimento mais de enduramento, de problemas em vasos, de pele, e com esse acometimento de pulmão e rim, e a esclerose múltipla é uma doença mais neurológica, né? Não tem esse acometimento de pele e órgãos como tem a esclerodermia no caso, né? Agora, nesse caso, essa esclerose sistêmica, que é a que está sendo mais divulgada, é a que ficou, né? A sistêmica ficou justamente para ter essas diferenças, a gente percebe que algo chama atenção na esclerose sistêmica. É que muitas vezes também ela não vai ser apresentada através dos exames feitos, mas principalmente dos exames clínicos, né? Exato. É mais... Aí eu te pergunto, quando você fala da múltipla, que a gente fala mais de algo neurológico, né? Podemos dizer que essa doença, ela também mexe com os nervos, ela também, de uma certa forma, vem desse lado emocional ou não se sabe? Não, ela não tem esse acometimento de sistema nervoso central ou emocional. Essa foto aí mostra o padrão da doença. Ela começa com um quadro de enduramento, principalmente de dedos, mãos, né? Aí também nessa foto está mostrando um fenômeno vascular, um fenômeno de circulação que acontece nessa doença, que é o fenômeno de Raynaud, que é bem mais conhecido, né? Então, assim, normalmente começa com esse enduramento. E é uma doença da reumatologia, a maioria das doenças cursam muito com dor. E o paciente com esclerose sistêmica, às vezes ele nem vai se queixar de dor.
ele vai se queixar desse enduramento na pele, desse déficit de circulação periférica, que é aquela palidez ali que a gente está vendo na foto, que é o fenômeno de Raynaud. Então, assim, quase que 100% das queixas dos pacientes reumáticos é dor, mas nessa patologia em especial, eles não referem tanto dor, eles referem mais manifestações cutâneas e vasculares de início, né, de entrada, para se fazer o diagnóstico. Quando a dor começa a aparecer, a pessoa já está bem debilitada ou não? Porque existe umas queixas, né, depois que ela já está ali. Não é uma doença que curse tanto com artrite, sim, com essa inflamação articular. A inflamação, a deposição de imunocomplexo, essa alteração autoimune é mais em pele. Então, assim, aquele quadro de dor, que é uma manifestação, sim, bem frequente na artrite, às vezes esse paciente nem sente, às vezes ele sente uma dor no corpo, né? Aqueles sintomas de quando a gente está doente, né? Mialgia, aquela dor no corpo, aquela indisposição, e essa às vezes são mais resistentes. Né? A gente está vendo as mãos aí da pessoa e a gente percebe que ela fica uma pele mais sensível, uma pele mais fina, ou não? Sim, ela fica completamente endurada, você não consegue fazer a prega, essa prega cutânea que a gente, sim, faz facilmente no paciente com esclerose sistêmica, a pele fica endurada, é como se ficasse agarrada. Não só nas mãos, mas no corpo todo, a forma difusa, porque geralmente começa nas mãos, mas a forma difusa no tronco, na face, né? A face não consegue fazer a prega, né? Então, assim, nos livros falam até do termo de que a pessoa fica com a face mais endurada, com a face mais mumificada, não consegue ter expressão tanto de face, porque tem esse acometimento de enduramento de pele. As informações que a gente tem também, que eu analisando, envolve também a diminuição dos lábios também? Sim, sim. Fica com a face mais afilada, né? Perde toda essa parte de gordura, de face, né? Fica mais endurada, não consegue fazer a prega, né? As rugas. E fica mais com a boca menor e o nariz também. Essa minha amiga comentou que iniciou na testa, sim, e foi indo para o nariz e já estava indo para a face, quer dizer, não começou pelos dedos. Tem situações, aí vamos falar dos sintomas. Você falou alguns deles, mas a gente percebe que tem alguns dedos que só nas pontas ficam roxo e às vezes amarelado. Geralmente o quadro inicial tem essas manifestações vasculares, que é esse déficit de circulação, que é o fenômeno de Raynaud, que é uma coisa que é até mais conhecida dos pacientes reumáticos. Ele pode ficar com cianose, que é esse arroxeado, pode ficar pálido, né, que é o caso aí da foto, tá, sim, mais pálido, ou pode ficar até avermelhado, que é a hiperemia. Normalmente isso no frio é pior. Como aqui a gente mora no calor, não se percebe tanto. Às vezes não se percebe, mas a pessoa fala, eu vou pegar uma coisa no congelador. Às vezes vai usar um alimento que está congelado, né? Vai manusear um alimento que está congelado, ou mesmo no ar-condicionado, que está mais frio, aí começa a ter porque isso aí é meio que temporário, vai e volta. Normalmente, quando está mais exposto ao frio, é que ele aparece. A imunidade vai influenciar nesse momento? Sim, é uma doença autoimune, em que tem todo o comprometimento. Por isso que ela vai e volta, né? De vaso e de pele por manifestações imunológicas. Pronto. Eu queria que você explicasse, na verdade, ela atinge mais em mulheres ou em homens, e a partir de que idade? Normalmente as doenças autoimunes acometem mais mulheres, né? Os homens também podem ser acometidos, mas a prevalência maior é em mulheres, assim como o lúpus, assim como a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica também entra nesse perfil. A idade, geralmente, pessoas mais jovens, entre ali 20, 40 anos é mais ou menos o pico de incidência. Pode ter isso na infância, que a gente chama de esclerose sistêmica juvenil, né, da infância, e pode acometer um pouco depois dos 60, né, a pessoa mais idosa. Mas o padrão
é ali em torno de 20 a 40 anos. Muito bom a gente chamar a atenção para isso. Eu queria entender um pouquinho mais das outras complicações. Você falou que apresenta geralmente nos dedos, nas mãos, mas apresenta em outros locais. Por exemplo, o sistema respiratório também? Sim, é o mais temível, porque da mesma forma que acontece esse enduramento de pele que a gente está falando, né? De mãos, de tórax, de membro inferior, de face, da mesma forma que acontece esse enduramento de pele, pode acontecer também essa esclerose, esse enduramento do parênquima pulmonar. Então, o nosso pulmão, ele precisa de elasticidade para fazer a inspiração e expiração, né? Para fazer a expansão, vamos dizer assim. Então, esse processo de esclerose, né, que é esse enduramento, ele vai acontecendo também no parênquima do pulmão, né, no tecido pulmonar, não só no tecido cutâneo, mas também no tecido pulmonar, e vai fazendo deixando que ele fique mais endurado, né, não consegue fazer esse movimento, a complacência de fazer a expansão que é necessária. Então, quando tem esse acometimento pulmonar, que é o mais temível, a pessoa pode ter muita dificuldade de respiração, né? Que é a gente diz uma insuficiência pulmonar, mais por padrão de restrição, né? Não consegue abrir e fechar para fazer a respiração normal. Normalmente, Vanusa, isso é muito insidioso, não é assim da noite para o dia. Com certeza. Então, por isso que é importante observar sinais, porque normalmente tem um problemazinho de circulação periférica que já mostra, tem algum enduramento de pele. Para isso acometer o pulmão, são muitos anos de doença. E é importante, já tocando um pouco no tratamento, que é muito mais eficaz o tratamento quando a gente faz no começo. O que as pessoas podem, antes da gente falar desse tratamento, como é que por exemplo, uma mulher começa a perceber, por exemplo, no rosto, acredito que ela sente que algo ali está estranho no rosto dela. Esse sintoma, ele traz, por exemplo, coceira, ele traz algo que você disse que muitas vezes pode estar doloroso ou não, muitas vezes a pessoa não percebe. Tem a questão dos rins também, né? Porque quando ele acomete essas partes, esses órgãos, é mais complicado. Então, quer dizer, não quer dizer que você esteja com ela e que ela vá mostrar através da pele. Ela também pode estar escondida. Sim. Assim, esse acometimento pulmonar que a gente está falando há pouco é muito silencioso. Demais. Porque ele vai acometer de uma forma muito devagar e quando a pessoa vai sentir sintomas, já está com o processo mais expandido, né? Já está com o processo mais disseminado. Mas assim, o que é que podem ser os primeiros sinais? Normalmente, os primeiros sinais, antes de chegar naquela fase mais esclerótica, que era uma foto anterior, geralmente a pessoa tem edema de mãos, né? Fica com aquela mão mais inchada, mais avermelhada, pode ter o prurido, né? Que é essa coceira no corpo, que o processo inflamatório pode gerar. O fenômeno de Raynaud, que é esse déficit de circulação de extremidades, então tudo isso vem antes. Sente dormência? Pode sentir um pouco de dormência, principalmente em mãos, né? Que é o padrão, assim, mais de acometimento. Então, esses sintomas, até mais cutâneos e vasculares, vamos dizer assim, é até mais fácil de tratar de uma forma inicial do que uma manifestação renal ou pulmonar. Então, o que a gente recomenda é que esses primeiros sinais, às vezes a pessoa nota, como na foto aí, que a face fica mais afilada, que o nariz está mais afilado, que a boquinha está menor. Às vezes, quando a pessoa vem para consulta, ela traz uma foto antiga. Olha, não era assim. Isso é importante, né? Demais. Às vezes, quando não leva, eu peço que leve, né? Mostra uma foto como é mais antiga, como é que era. Que aí é o diagnóstico clínico, né? Justamente, a gente vê como é que era e vê como é que... Geralmente as pessoas notam, né? Então, é a fase mais oportuna, vamos dizer assim, o tempo melhor de se fazer o tratamento adequado. Nesses casos, pode acontecer amputação? Às vezes sim, por esse déficit de circulação de extremidades. Às vezes a pessoa tem um
um déficit de circulação e forma uma úlcera. Você viu que naquela foto anterior de mãos tinha até umas úlceras, tinha até umas úlceras, eu acho que em 2 dedos. Às vezes essas úlceras, com o processo de circulação inadequada, essas úlceras se perpetuam, às vezes infecta, né? Então tem esses, vamos dizer, não é o comum, são complicações que às vezes precisa fazer alguma amputação de extremidade. Pronto, fique à vontade com a questão do tratamento, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? E assim, você falou do lúpus. Uma pessoa pode ter lúpus e daí então a esclerose acontecer ou é o contrário? Há uma doença ligada à outra? Essas doenças autoimunes, as pessoas podem ter sintomas de uma ou de outra no mesmo indivíduo, né? A gente chama de síndrome de sobreposição, né? A pessoa tem algum sintoma de pele parecido com esclerose, algum sintoma articular parecido com lúpus, mas que meio confuso, né? Mas que não fecha uma coisa nem outra, e a gente fala sindromicamente, fala de uma forma geral como uma síndrome de sobreposição, que ela está mostrando sintomas de várias patologias, né? O tratamento disso, assim como o lúpus, assim como síndrome de sobreposição e esclerose sistêmica, a gente faz o tratamento meio que sintomático. Como é o tratamento sintomático? A gente vai tratando o que está acometendo. Por exemplo, uma paciente que chega só com acometimento de pele, eu não vou começar tratando o pulmão, se ela não tem acometimento de pulmão. A gente faz o tratamento da pele e fica sempre observando. Assim, tem que fazer o rastreio já desde cedo para começar a tratar antes que realmente aconteça. Muito bom falar sobre isso. Por exemplo, descobrir que tenho esse problema, essa doença. No caso, vai ser uma ida ao médico de 6 em 6 meses? Como é que vai ser? Normalmente, o que é recomendado, por exemplo, uma paciente como essa aí da foto, que é um acometimento cutâneo. Aí a gente faz o tratamento, precisa fazer um tratamento vasodilatador para liberar os vasos e não ter essas úlceras que está aí agora na foto mostrando, né? Tem o tratamento para soltar mais a pele e tudo. E ela não tem nenhuma queixa pulmonar, mas eu devo fazer o rastreio. Aí eu preciso fazer a tomografia de pulmão. Aí nessa hora que entra os outros exames, de alta resolução, para a gente ver se tem algum indício de manifestação pulmonar. Não tem nenhum indício aqui, em outubro de 25, a gente reavalia com 6 meses, né? Reavalia de novo com 6 meses. Então, é importante ter esse segmento mesmo sem acometimento de órgãos. E o tratamento normalmente faz para o que está acometendo. Não necessariamente uma paciente que tem acometimento de pele, ela vai ter de pulmão, vai ter de rim, não necessariamente, né? Então, tem que fazer o tratamento no sentido do que se está apresentando, né? Que preventivo a gente fala de tratamento mesmo, né? Já ir cuidando logo para observar. Exato. Porque como é uma consulta praticamente clínica, que você, como médico, vai observar aquela doença, se torna muito mais difícil, né? Os critérios diagnósticos de esclerose sistêmica são clínicos. Eu preciso ter muito esse acometimento de pele, dessa pessoa muito também, né? Acometimento de pele para a gente fazer o diagnóstico. Quais são os cuidados que essa pessoa descobriu que tem, ela tem que ter? Porque a gente observa que se torna sensível. As mãos se tornam sensíveis, o rosto se torna sensível. Por que eu falo assim? Mulheres, a gente usa maquiagem, mulheres têm aquela preocupação de fazer as unhas, e isso, homens também, mas na verdade fica tudo muito sensível. E aí eu queria falar sobre os cuidados também. Uma das primeiras coisas que a gente fala nas primeiras consultas é que essas extremidades, né? É bom até deixar a foto da mão aí. Deixa a foto da mão aí direto, que essas extremidades, não posso cortar essas extremidades. Então, esse negócio de fazer unhas... Para quem está com a doença... Uma pessoa que tem um déficit de circulação periférica, principalmente periungueal, né? Próximo às unhas... deficiente essa circulação, se ela ferir um canto de unha, a cicatrização é muito difícil. Eu acredito. É muito difícil. Parecido ali também com diabetes, que também tem esse déficit de circulação, mas não é a mesma patologia. Então, assim, a gente orienta que
não fique tirando canto, cutícula, só deu uma arrumada ali, lixa, tudo mais assim. A gente sempre orienta para não se ferir de jeito nenhum em extremidades, principalmente periungueal. Outra orientação que a gente faz é aquecimento de extremidades. Você trabalha num lugar que tem um ar-condicionado mais forte, você vai para um lugar que está mais frio, usar casaco, usar luvas, né? Ter um cuidado diferenciado. Né? Ali já está mostrando uma foto de pé com um fenômeno de Raynaud também, um déficit de circulação importante de extremidades, então a gente recomenda isso, né? Às vezes a gente mora num lugar quente, mas às vezes você passa o dia todinho trabalhando no ar-condicionado e precisa ir de luva, e precisa ir de casaco, de meia, então essas são outras orientações que a gente tem que fazer. E principalmente a exposição solar também, né? O mínimo possível. Então, protetor solar, roupas com mangas, né? Essa é a pele dessas pessoas que têm esses acometimento cutâneo tendem a hiperpigmentar. Então, assim, sempre ter esse cuidado de proteção solar. Outra coisa que me traz curiosidade, essa pessoa que tem uma esclerose sistêmica, pode acontecer de alguém da família já do passado já tenha tido? São doenças, as doenças imunológicas, elas têm essa tendência familiar. Agora são doenças raras. Aqui a gente está falando de uma doença rara, né? Então, assim, pode ter essa tendência familiar, mas não é comum que várias pessoas da família tenham, né? Assim, é como se fosse uma prevalência na população geral mais baixa. Tem cura? Aí essa palavra cura, a gente é uma palavra meio forte. A gente ela é uma doença, acaba sendo uma doença crônica. É uma doença crônica. A gente usa termos remissão, né? Remissão parcial, né? Normalmente é o que a gente consegue, que é deixar a pessoa estável dos sintomas. E o que se quer em termos de tratamento é que não tem esse acometimento de órgãos. Porque fica mais difícil que é de o mais você identificar. temível. E é o mais temível, né? Você ter um comprometimento de circulação de mãos é uma coisa que é mais factível de tratamento do que um comprometimento de pulmão ou de rim. Então, assim, o tratamento, e quando a gente fala em remissão parcial, é ter aquela pessoa em controle sem acometimento de órgãos. Porque aí as outras coisas, né? Aquecimento de membros, usar casaco, usar luva, não saber conviver com a justamente. doença e ir cuidando, né? Exatamente. Sempre cuidando, sempre visitando o especialista. O fisioterapeuta entra nesse momento também? Como é que o fisioterapeuta pode ajudar? Normalmente essas pessoas podem ter, na doença mais avançada, algum déficit de mobilização. Né, de membros, né, membros superiores, membros inferiores. Então, sempre é importante o trabalho físico com o fisioterapeuta e também com o educador físico, no sentido de melhorar tanto a mobilidade como o condicionamento dessa pessoa, né? Porque uma pessoa que tem comprometimento pulmonar, se ela tiver com o físico mais condicionado, ela vai respirar melhor, né? Bom, acho que não faltou mais nenhuma informação, mas fique à vontade para chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa. Em se tratando de uma doença rara, né, é importante que a gente deixe como mensagem, como sinais, mais essa observação da pele, que é o primeiro acometimento, realmente. Né? Então, essa observação da pele, o fenômeno de Raynaud, que é esse déficit de circulação, de extremidades, às vezes é o primeiro sintoma, às vezes é o início do acometimento, então é importante lembrar isso, que pode indicar que possa vir desenvolver uma doença como essa. Muito bom. Eu quero agradecer pela sua presença. Mesmo sendo rara, a gente está vendo as doenças acontecerem aí. E é sempre muito bom a gente ficar bem informado. A gente está muito feliz de estar com você aqui. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? A gente tem um Instagram, Joelma Noronha Reumato, em que sempre tem notícias sobre as doenças reumáticas, inclusive esclerose sistêmica, e lá a gente tem o WhatsApp, tem o canal de comunicação. Tá, muito obrigada pela sua presença, Obrigada. Tá? Sempre bom a gente trazer essa grande profissional aqui para o nosso programa, porque ela esclarece tudo que a gente precisa saber e um pouquinho mais. Você viu só? Né? Quantas doenças que a gente ouve falar. E aí o caso é sério, viu?